Boa noite para mais uma terça do lucro. E hoje eu vou falar para vocês sobre a importância do orçamento de compras. Mas eu já vou falar para vocês o seguinte: no final da live, vocês vão clicar no link que está lá na bio e vocês vão responder uma pesquisa que vai dar o direito de vocês ganhar a planilha de orçamento de compras que eu vou mostrar para vocês aqui na aula. Bom, então vamos lá, já vamos falar um pouquinho sobre o orçamento de compras. Quando a gente fala de orçamento de compras, muitas vezes as pessoas acham que nós temos que só trabalhar o orçamento de compras versus venda e pronto, acabou, né? Mais no sentido de que é a minha porcentagem que eu tenho que comprar do faturamento, é minha margem, não, mas vou estar passando aqui para vocês que é muito mais do que isso, tá? Primeiramente, o orçamento de compras, você tem que estar envolvendo os compradores, o gerente, os encarregados de setor, os administradores e diretores financeiros e os proprietários de supermercado pequeno, médio, a porta. Ah, mas eu só tenho uma pessoa que cuida do financeiro. Eu mesmo compro, eu mesmo cuido do dinheiro. Então você está por dentro que o orçamento de compras está para você todo. Mas o importante de tudo é que quando você tem toda uma equipe, uma estrutura, é que você faça reunião diariamente, semanal, crie uma metodologia para que vocês não façam o orçamento de compras apenas por fazer. Então, primeira parte que eu posso falar para vocês, quais são os fundamentos do orçamento de compras? O que é o orçamento de compras? O que seria esse orçamento de compras? Então, o orçamento de compras, ele é definido e é papel dentro da gestão financeira também. E qual que é a diferença entre orçamento e previsão? E como que ele se conecta ao estoque, a vendas e o caixa? Então, o orçamento de compras, ele tem que ser sim determinado pelo financeiro, que passa para compras, que passa para os setores e para os seus gerentes. Então, ele tem um papel importantíssimo financeiro, tá? Ele é um orçamento e não é trabalhado em cima de previsão, tá? A previsão é outras situações que estão aí. E ele é interessantíssimo a gente entender dentro do compra que ele conecta ao estoque, a sua venda e o caixa. O orçamento de compras, quando você sabe analisar ele te ajuda a ter um norte, como está seu estoque, se eu estou com estoque a mais, se eu estou com estoque a menos, se eu estou comprando por giro, se eu estou fazendo Ctrl+C ou Ctrl+V. As vendas, porque através de um orçamento de compras é o que você vai nortear o papel da sua ruptura, né? E também o caixa, porque os boletos, né, a programação do seu orçamento de compras, ele vai te prejudicar o caixa, se você não saber estar dentro do que é o orçamento de compras. Ele vai, né, 7, 14, 15, 28, e o que você faz hoje dentro de um orçamento de compras pode te prejudicar lá na frente. Então, tem alguns componentes, né, essenciais. Nós temos orçamento de compras sobre categorias e família de produtos,
mas hoje dentro do financeiro o que é usado mais é o orçamento de compras versus frequência versus venda, né? Criando ali um ponto de equilíbrio, um prazo médio, sazonalidade, você tem que fazer o orçamento de compras pensando tudo nessas situações, né? Então, como que eu monto um orçamento de compras? Então aqui você teria várias formas de montar um orçamento de compras. Eu vou estar mostrando para vocês logo o qual como nós montamos esse orçamento de compras e que vocês vão ganhar no final da aula se responder esse formulário, esse orçamento de compras que nós trabalhamos. Então, nós trabalhamos com histórico de compras, nós trabalhamos com planilha mensal por categoria, nós compramos venda, compra versus venda, né, que é a cobertura ideal de estoque ali. Então, pedido de compra e mercadoria recebida. Então, vários ali fatores que podemos montar um orçamento de compras básico. Mas qual é a pergunta que mais escuto quando vou falar de orçamento de compras? Essa pergunta ela é bem simples, né? Quanto que eu tenho que usar de orçamento de compra versus venda? E aí, o seguinte, muitas pessoas falam que é a margem sua praticada, por exemplo, você pratica a margem de 25% e você tem que comprar 75% do seu orçamento de compra versus venda. Alguns contadores antigos, ou até hoje, alguns contadores, eles trabalham 70-30. Eu gosto de trabalhar os 68%, tá? Mas já fiz orçamentos de compra chegar a 55%, analisando todos esses critérios que eu falei sobre giro de mercadoria, a logística de fornecedores, e aí vai o dia a dia mesmo acompanhando esse orçamento de compras. E aí nós temos dois tipos de orçamento de compras aqui. Nós trabalhamos com o orçamento de compras básico e o orçamento de compras avançado, tá? Então, esse orçamento de compras básico é o que eu vou estar passando aqui para vocês na planilha, e o orçamento de compras avançado é quando a gente já faz por setores, por categorias, e aí vai, tá bom? Então, eu vou estar passando depois para quem ir lá na bio, preencher o formulário de pesquisa que eu fiz, vai ganhar essa planilha do orçamento de compras básico. Então, como que eu posso usar ali um histórico de venda para prever minhas compras? Como que eu faço minha sazonalidade e minhas campanhas promocionais? Eu tenho alguma técnica que é uma média, uma tendência, uma sazonalidade ali que dentro do meu orçamento? Eu costumo falar o seguinte, tem muitas pessoas que nem pensam no primeiro momento sobre essa questão de sazonalidades, de campanhas promocionais, porque muitas vezes tem o seu orçamento de compras já 80, 90, 100%, já é o que a gente fala estourado. Então, é natural que muitos não preocupam com essas partes que nós estamos falando aqui sobre sazonalidade e campanhas promocionais, né? Mas aí, muitas vezes, mostramos que se você acompanhar também esses índices, o seu orçamento de compras ele vai ser real e vai evitar aquilo que você deseja, que é cumprir o orçamento que o financeiro passou para você, tá?
Então, quando eu falei aqui que às vezes teve 55% de cliente, cliente nosso, né, que chegou a 55%, é porque eu trabalhei a compra por giro, o histórico de venda dela, né? Então, o que é um histórico de venda dela? Ele é um histórico que eu vou pegar ali 3, 6, 9, 12 meses, não importa, mas nós costumamos pegar as últimas 12 semanas. Então, as últimas 12 semanas são os últimos 3 meses. Então, a gente faz uma compra por giro, já olhando a sazonalidade, as campanhas promocionais, todo o marketing que está ali envolvido. Então, é mais fácil você diminuir o seu orçamento de compra se você está com ele estourado quando você olha esses índices. Mas tem muito cliente nosso que só inicia com orçamento de compras sem fazer isso. E às vezes demora, mas demora para que ele entenda. E aí a gente trata com controle de ruptura e mesmo assim ele não entende, porque ele acha que se ele comprar menos, ele vai vender menos. E não existe. A maioria dos clientes nossos, a gente faz comprar menos e vender mais. Por quê? Porque está comprando errado. E quando começa a comprar certo, é naturalmente que você vai vender mais, porque o controle de ruptura é muito grande nesses clientes que não sabe e não tem nem média do que compra versus venda no orçamento do seu supermercado ali. E aí, outra questão muito importante dentro de um orçamento de compras é a integração com o fluxo de caixa, que principalmente é o quê? É o alinhamento com previsão de entrada e saída de recursos. Então, hoje, o seu setor de compras, ou você, dono de supermercado que compra, ou se você tem um setor de compras grande, se você tem apenas um comprador, o fornecedor, por você não ter uma organização de gestão de compras, o seu fornecedor bate na sua porta todos os dias, toda semana, o mês inteiro, e você vai comprando o Ctrl+C, o Ctrl+V, repete o último pedido, manda para mim, joga 7 dias, 14, 21, e você não tem noção quanto que está ali o seu fluxo de caixa relacionado àquele dia que você está colocando, às vezes fornecedores pequenos e grandes, mas vai acumular talvez em datas que você tem pouco dinheiro no seu caixa, no seu fluxo de caixa. E isso eu falo, não importa se é um supermercado de 1 checkout ou um supermercado de 100 checkout, se não tiver uma integração do orçamento de compras versus venda, você vai estar apanhando e vai tendo dor de cabeça para pagar muitos dos boletos que você tem aí. E aí vai ter juros, vai ter cheque especial, vai entrar no cartão e várias outras coisas. Vai perder um fornecedor porque você vai atrasar. Então é muito interessante que o orçamento de compras ele tem essa integração com o fluxo de caixa. Tem uns indicadores da eficiência do orçamento de compras, que é a cobertura do estoque, como eu falei, em dias, o orçado versus o realizado. O que é o realizado? É aquilo que é a mercadoria que chegou, né? E ter um índice de acerto nessas compras e a ruptura causada por falha de orçamento. Mas o que é a ruptura causada, né, por falha de orçamento? A ruptura causada por falha de orçamento é quando você freia, não quer comprar mais nada porque seu orçamento está estourado. E aí você faz do seu jeito, da sua forma, uma projeção, se parar de comprar e esquece que você tem as rupturas. Aí um produto que está lá, produto de alto giro, da curva A, B, C, ou 150 itens mais vendido, que seja, você não compra ele porque o seu orçamento está estourado. Então houve ali uma ruptura e uma falha no orçamento, tá? Então, aqui é muito interessante você ter essa noção que o orçamento de compras
básico, como nós falamos, ele não é feito em cima somente daquela média que eu acho que eu tenho que comprar de compra versus vendas. É muito mimimi quando fica falando por aí que o orçamento de compras tem que ser em cima da margem. É muito mimimi quando eu falo 70-30. Então, não é só isso, porque até para você escolher se você vai ter um orçamento de compra versus a margem, você tem que fazer todos os passos primeiro e todas as análises junto com o seu financeiro para ter um orçamento de compras verdadeiro, que você vá bater ele, tá? E o orçamento de compras avançado é a gente trazer as informações detalhadas para os setores. Então, eu vou pegar ali por departamentos, né? Limpeza, eu vou pegar o açougue, a padaria, eu vou fazer a mesma metodologia e critério e análise do orçamento de compras básico completo, né, da loja toda. Eu vou fazer ali com os setores, tá? Esse orçamento de compras, ele vai fazer o quê? Ele vai te ajudar muito para ter uma análise mais avançada, né? Por isso que fala orçamento de compras avançado, sobre cada setor. Então, cada setor ali, ele vai ter o seu orçamento de compra com as suas porcentagens voltado à participação que ela tem dentro do supermercado e sim uma margem ali que é trabalhada, porque cada setor tem uma margem trabalhada. Então, quando vai para o orçamento de compras avançado, nós começamos a ter alguns índices que são falados por aí, que um orçamento de compras tem que ter no básico e no avançado um só critério. Olha, é só 70-30, é sua margem, é o resto você tem que comprar. Não é bem assim. Porque eu já vi vários supermercados que pegam um índice que não é verdadeiro de margem, compra a mais e quebra. Então tome cuidado com esses índices que são uma utopia, esses índices que são fórmulas que dizem que são prontas, mas não são. E entenda o que é um orçamento de compras básico e avançado. Aí. Tá, eu vou dar uma dica. Eu vou passar aqui agora, no final da nossa live aula aqui, eu vou passar lá na bio um link para vocês responderem uma pesquisa e vou entregar para vocês uma planilha de orçamento de compras. Só que é o seguinte, eu vou deixar essa dica. Estude sobre orçamento de compras. Hoje eu vou dar uma dica que é importantíssima para você. Nós temos hoje uma amiguinha chamada IA, né? Inteligência Artificial. Pegue, jogue nela o que é um orçamento de compras, trabalhe, estude. E se você precisar, pode contar comigo que eu vou te ajudar a cumprir esse orçamento de compras, seja ele básico ou seja ele avançado, tá bom? Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como que é essa planilha de orçamento de compras, tá? É rapidinho aí, apesar que eu fiz um vídeo para explicar para vocês como que é feito essa planilha, tá? Eu vou fazer bem devagar aqui para vocês poderem entender ela. Tá? Então aqui ela é feita de um dashboard que eu vou ter mês por mês aqui, o faturamento, a mercadoria recebida, a meta de compras, igual eu falei para vocês, é uma particularidade, mas eu trabalho ali com 68%. Vai ter aqui os índices, né, que facilita você chegar em cada aba dessa planilha, né, tipo janeiro, você vai clicar aqui no ponto de equilíbrio e assim vai. E aqui, mês a mês, onde vocês vão preencher a venda diária, as compras efetuadas do dia. O que é as compras efetuadas do dia? É os pedidos de compra. Então vai uma grande dica agora para vocês. A gente pega muito supermercado que não faz nem pedido de compras. Às vezes vocês ficam procurando aí fórmulas mágicas
Mas se você não entender que a gestão de compras, ela inicia com o pedido de compra, né? Aí você vai ficar batendo cabeça muitas vezes dentro do seu supermercado. Então eu tenho também ali a mercadoria recebida do dia, que é ali a compra versus o que recebeu, né? Que eu vou fazer uma análise aqui para ver se você estourou ou não o orçamento de compras, tá? Mas Guilherme, eu não faço pedido de compra, eu não tenho essa organização, eu não tenho meu sistema, nunca joguei um pedido de compra. Tudo bem, não precisa você preencher esse compras efetuada por dia aqui. Você vai lá, preenche as mercadorias recebidas do dia. Mas Guilherme, nem toda mercadoria que eu compro chega com nota. Nem vou entrar nesse detalhe, porque aqui nós estamos falando de orçamento de compras, não vou entrar na parte fiscal. Mas você tem um negócio chamado lápis, caneta, que você pode anotar, um caderninho, o que você tem muitos meios para anotar aquilo que você está pedindo ou que chegou no seu supermercado, para você preencher esse orçamento de compras, tá? Outro detalhe, vou repetir. Eu já salvei supermercados apenas com essa planilha, que para mim é simples, tá? Então, pessoal, conforme eu falei aqui para vocês, hoje vocês vão ganhar uma planilha de orçamento de compras. Se vocês entrar lá na bio e responder uma pesquisa rapidinho para nós, vocês vão ganhar essa planilha. E eu também vou mandar para vocês lá no nosso grupo um vídeo explicando como preencher essas planilhas. Pessoal, hoje a nossa terça do lucro foi sobre orçamento de compras, uma aula bem rápida, simples e objetiva, mas que pode mudar o rumo do seu supermercado, tá? Então, muito obrigado pela presença de cada pessoa que esteve comigo na live ou aquela que vai vir assistir depois. Até mais, fica com Deus e até a próxima terça do lucro.